Olá, meus alunos, meu nome é Abraão e eu sou professor de História. Hoje vamos falar sobre participação política e cidadania na polis, as famigeradas cidades do mundo grego antigo. O termo política originou-se da palavra grega polis, que pode ser traduzida como cidade. Porém, para os gregos antigos, cidade não era somente um espaço físico, mas também a comunidade que vivia nesse espaço. Era a união do físico com as pessoas. Assim, na Grécia Antiga, fazer política significava interessar-se pelos assuntos públicos, participando das discussões e decisões que envolviam a coletividade, meus alunos. Política era a arte de administrar bem a cidade. A atitude é entendida como uma responsabilidade de todos os cidadãos. Os assuntos de interesse público, como uma declaração de guerra ou uma mudança no sistema de impostos, eram debatidos em assembleias em que cada cidadão podia defender publicamente suas ideias, meus alunos. Assim, durante a antiguidade, as primeiras polis gregas eram governadas por reis, mas, diferentemente do que ocorria no Egito e na Mesopotâmia, os cidadãos podiam interferir de forma direta na gestão pública por meio das assembleias. Contudo, como eram independentes umas das outras, com o tempo, as diferentes polis foram desenvolvendo formas distintas de governo. O crescimento demográfico dos gênios, que era um tipo de organização social na qual alguns indivíduos alegavam uma descendência comum, originou as cidades-estados gregas. Nesse período, o direito à participação política era concedido apenas aos proprietários de terras férteis. Os famigerados aristocratas eram eles que participavam do governo e que mais ocupavam os cargos administrativos. Nessa fase da história grega, predominaram os governos oligárquicos, que eram chamados de governos dos poucos, pois o poder político era controlado por um grupo reduzido de pessoas. Porém, em algumas cidades e estados gregas, a formação de exércitos hoplitas colaborou muito para mudar essa situação. O exército hoplita era formado por pequenos proprietários que adquiriram com seus próprios recursos equipamentos de guerra, munidos de uma lança longa, uma espada curta e um escudo redondo e grande, o oplon. Os hoplitas organizavam-se em fileiras cerradas que se deslocavam e lutavam com enorme disciplina. Para esses exércitos, a coesão da falange era mais valiosa do que o heroísmo individual, ou seja, o coletivo era mais importante do que o ato individual. Os gregos consideravam o agricultor um grande soldado, pois ele tinha vínculos com a terra que defendia com suas armas. Além disso, entendiam que o trabalho do campo dava vigor e saúde, melhorando a disposição física para a guerra, o que não deixa de ser uma verdade. A formação das falanges hoplitas causou uma mudança importante na vida política das cidades-estados gregas. A maior parte do exército grego passou a ser composta desses agricultores, donos de terra que cultivavam. Essa ampliação das camadas que compunham o exército fez com que a cidadania se estendesse também aos pequenos proprietários, que passaram a exigir mais direitos e acesso aos cargos públicos. Entenderam, meus alunos? Meus alunos, pensem comigo, o que esse conteúdo tem a ver com algo do presente? Tentem dialogar este tema com a atualidade. Ganhem repertório de vida e dialoguem sempre com o que você está aprendendo, com algo prático do nosso cotidiano. Tentem entender o mundo que nos cerca de forma crítica. Aprendam a pensar livremente, meus alunos. Aula encerrada. Resolvam o exercício aqui abaixo no Google Forms. Tenham cautelas com o coronavírus e até o nosso próximo encontro.